Glórias a Ti. O louvor atrai o olhar de Deus. Porque, pode se assentar em nome de Jesus. Lucas, Romanos 5:23. Porque Deus criou os primeiros príncipes no céu. Criou Miguel para liderar o exército do Senhor. Criou os querubins, os serafins, diversas hierarquias de anjos. E no meio desses que foram criados estava Lúcifer. Lúcifer, conhecido como anjo de luz, era o regente do coral celestial de Deus. E nós vamos ler na palavra do Senhor dizendo que houve batalha no céu. Esse mesmo anjo que era chamado anjo de luz, que tinha sobre o teu corpo umas armaduras, e as armaduras eram recheadas, eram comportadas de pedras preciosas, adornadas, pedras raras, pedras lindas. Esse mesmo anjo que estava diante da face do Deus vivo de Israel, totalmente debaixo da glória de Deus, adorando 24/48, queria ser igual a Deus. Naquele momento, ele se rebelou contra o céu, contra Deus, fez o comércio com a terça parte dos anjos, prometendo um reino, e cada um teria uma função, promovendo uma guerra contra o céu, contra Deus. Naquele momento o Senhor chama Miguel, e declara a Miguel, foi Miguel, desce, vamos à guerra. Exército do Senhor, Miguel e seus anjos desceram, batalharam contra Lúcifer, e eles foram dissipados na terra. E a Bíblia não vai dizer quem ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Não tem nenhum anjo lá agora neste momento para ocupar o lugar de Lúcifer. E o povo andava como formiguinha na terra, dispersada por causa da lei, por causa do pecado. E Deus envia um propósito sobre a terra, o Senhor Jesus, para resgatar aqueles que são dele, para dar oportunidade a todo o povo, toda a língua, toda a nação, de poder habitar o céu. E nesse momento dessa, o Senhor Jesus começa a pregar em Jerusalém, Samaria, e chega diante de uma samaritana que pergunta: Senhor, os samaritanos dizem que tem que adorar o Senhor aqui, mas os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. E o Senhor Jesus vai dizer, é chegado o tempo que nem adorareis nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Quem está a ocupar este lugar no céu? Por isso que quando nós louvamos, o céu se move. Porque eu e você foram escolhidos por Deus para estar neste coral, para podermos louvar o Senhor. E aí você entende por que o diabo tem tanto ódio da gente. Porque você é um escolhido de Deus. Porque no meio dessas guerras, dessa tribulação que você passa, tem algo sobre você que você ainda não viu. Por causa dessas tempestades que bate na tua janela, arranca tuas portas, derruba a tua comida, estraga a tua alegria. Tem algo por cima de você que você ainda não viu e não enxergou. E você clama: Senhor, o Senhor vai agir por mim, enquanto o Senhor já agiu por você. O Senhor já fez por você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é um escolhido do Senhor, chamado a estar neste lugar de adoração, de louvor ao Senhor.
Amém. Vamos ler Romanos 5, 23. Em nome de Jesus. Cinco, 20, Lucas, perdão. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Eu estava hoje no trabalho, estava conversando com o Senhor, refletindo as guerras, batalhas. Num piscar de olho, chegou um amigo meu conversando comigo, mas eu não prestei atenção no que ele estava falando. Ele queria contar algo que acabou que ele nem contou. E a primeira palavra, quando eu estava conversando com Deus no meu coração, e eu perguntando ao Senhor, ele disse uma palavra assim, aonde? Mas ele já ia contar um caso. Na mesma hora, como uma pancada batesse no meu coração, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Eu olhei para ele, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Romanos 5, 20 vai dizer, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou, o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. O que essa palavra vem dizer para mim e para você? Antes de conhecer a palavra do Senhor, João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas até que você conheceu a verdade, você conheceu a palavra de Deus, você andou em lugares áridos da terra, você tinha uma forma, você falava de uma forma, você agia de uma forma. E todos nós que não somos libertados pela palavra de Deus, nós agimos contrário à vontade de Deus. Porque neste lugar nós estamos cegos. A Bíblia vai nos dizer que o príncipe deste mundo cegou o entendimento, para que pudesse ver, olhar e não ver. Então quando nós nascemos longe da palavra de Deus, nós nascemos cegos. Então nós praticamos, nós agimos, nós falamos, de forma a não agradar o Senhor, mas a gente não sabia. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos liberta. E como que ela nos liberta? Não é de demônios. É libertar você de uma mente cativa pelo pecado. Porque este é o lugar onde a lei reinava na sua vida. Que a palavra de Deus fosse aberta perante mim e lida. Quando eu estava no mundo eu tinha medo, eu temia, mas não que eu estava num lugar, numa casa noturna, no meio de amigos, eu não temia, porque a palavra de Deus não estava escrita na minha frente, então eu andava pela lei, porque era assim o povo de Deus andava. As tábuas Moisés tinha que estar lendo dia a dia, para que o povo não pecasse, e mesmo assim, por causa da lei, o povo pecava. E hoje, o Senhor Jesus veio, rasgou o véu da nossa mente, e continua rasgando todos aqueles que se achegam à sua palavra. E agora você não precisa mais ter uma Bíblia aberta perto de você, na sua frente, para você dizer que isso é pecado. Agora isso gera um grande confronto contra você. Porque aquilo que você tocava, aquilo que você fazia, antes constrangia você, mas agora constrange. Se você fumava, agora quando você vai fumar, você constrange dentro de você. Esse cigarro o Senhor não gosta. Se você bebia, agora se você for beber, você vai se sentir constrangido.
por causa da presença de Deus, por causa da palavra que você conheceu. A sua mente deixou de ser cativa pelo pecado, agora passou a ser livre, e ainda que ela tenha toda a liberdade, você se autocondena por causa dela. E o que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes nós somos afligidos pela guerra, nós passamos pela guerra, porque essa vida passada que nós vivíamos, ela abundava na nossa vida, e ela tenta a todo momento retornar ao seu lugar de governo, esse lugar de autoridade na nossa vida, de fazer o que quer, mas você luta contra isso. É uma luta diária contra o pecado. E você trilhava caminho. Hoje o Senhor te leva a trilhar um novo caminho. Mas você fala assim: pastor, mas eu estou trilhando o caminho do Senhor, eu estou obedecendo a palavra, mas eu estou passando por guerra, eu estou passando por confronto, eu estou passando por batalha, eu estou passando por humilhação, eu estou passando por fome, eu estou passando por miséria, eu estou passando por enfermidade, eu estou passando por dificuldade, por falta. Você não sabe o que está faltando na minha vida, você não sabe como eu cheguei, como está o meu coração, você não sabe o que eu passei, o que eu ouvi, você não sabe o que fizeram comigo. A palavra de Deus vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. A palavra de Deus vai dizer que no lugar das afrontas e das vergonhas, terás dupla honra. Hoje você entregou a sua vida para o Senhor, e entenda comigo, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você, Deus não parou de olhar para os teus problemas, Deus não parou de olhar para a tua dificuldade, ainda continua na vontade dEle, ainda que ainda isso esteja assolando a tua vida e os teus caminhos. Eu me lembro bem, alguém chegou a pegar uma época que eu vendia rosca aqui, vendia pão, fazia pão caseiro, e eu trazia e vendia. E eu me lembro um dia, e eu estava me dedicando, eu aprendi a fazer e fui fazendo, e todo dia, cada detalhe, eu ia praticando, fazer a melhor massa. E eu me dedicava tanto todo dia. A Mariana olhava para mim e falava assim: eu vejo você tão dedicada a fazer esse pão, nós vamos abrir uma padaria. Eu me lembro bem, a massa estava ficando perfeita, até eu ficava admirado, mas eu sabia que eu estava me dedicando para aquilo. E ela falou assim: nós vamos abrir uma padaria. Eu falei assim: não, nós não vamos abrir uma padaria. Deus só está usando essas circunstâncias para me ensinar, porque lá na frente, essa mesma perseverança sobre a massa, será uma perseverança na caminhada dEle, num propósito dEle. Eu falei assim: isso é um propósito futuro com Deus. Eu me lembro bem, quando eu comecei o ministério no aeroporto, levando a palavra lá, ficava eu no púlpito, ministrando a palavra, a obreira Kelly na porta e a Antônia sentada. E às vezes eu olhava, queria bater uma vergonha, eu falei: Senhor, mas ninguém vem na tua casa, ninguém vem em tua casa, Pai. Eu falei assim: Pai, mas eu vou perseverar, eu vou lutar. Nós começamos a abrir oração na sexta-feira. Daqui a pouco a igreja foi enchendo, a igreja foi enchendo, a igreja foi enchendo. Sábado retrasado, eu estava na casa dos meus pais. E lá em Jardinópolis tem sido uma guerra, tem sido um lugar de batalha. Vai a Vitória, o Ricardo, a minha esposa, o Gideão e a sua esposa, a Bruna. E eu olho assim: Senhor, será que isso vai vingar? Eu estava lá dentro da minha casa, da casa dos meus pais, pensando sobre isso. E o Senhor falou comigo, Senhor não, perdão, soprou-se uma voz dentro de mim: desiste, abre mão.
E dentro de mim, por alguns segundos, eu pensei: eu vou abrir mão, vou voltar para a sede. Por um segundo, o Espírito Santo bateu a luz dentro de mim. Eu falei: o que eu estou pensando? Sai fora, diabo. Eu já passei por isso. Eu já trilhei esse caminho. Eu já caminhei, eu conheço essa história. Parece que Deus cortou fora. Parece que Deus fechou esse propósito na minha vida. Parece que Deus fechou meu chamado. Parece que eu não vou dar mais fruto. Parece que as coisas não têm mais esperança na minha vida. Deus gera experiências em nossa vida, para que lá na frente você passe por coisas maiores, supere circunstâncias maiores. Aprenda isso. Deus só tem fortes desafios para aqueles que estão dispostos a enfrentar grandes batalhas. Deus só tem fortes desafios para quem está disposto a enfrentar grande batalha. Eu pergunto para você: que tamanho é a tua batalha? Qual o tamanho das afrontas? Qual o tamanho dos confrontos? Outrora nós caminhávamos assim. Você passava este lugar de vergonha, este lugar de afronta, este lugar onde ninguém dá nada por você, este lugar onde ninguém dá crédito a você, este lugar onde ninguém acredita em você, ninguém acredita nos teus sonhos, ninguém acredita naquilo que está dentro de você, na tua vontade de agradar o céu, que você pode se tornar alguém para Deus, que você vai dar frutos, que você vai crescer na vida. É um lugar de vergonha, é um lugar onde o diabo fala assim: desiste. Para por aí, você não vai conseguir, você não é capaz. Nada vai dar certo, ninguém vai estender a mão para você. É o que o diabo diz. Neste mesmo instante, neste mesmo lugar, quando você desiste de parar o Senhor para mostrar que está no controle da tua vida, Ele se apresenta a você, Ele para e fala: filho, eu estou contigo. Mas entenda, Ele não vai fazer você caminhar daqui para frente, Ele vai fazer você voltar lá atrás. E refazer o caminho de vergonha, é fazer o caminho de afronta, é fazer o caminho onde o diabo disse que você não seria nada. E neste lugar a graça será derramada, a graça brilhará na tua vida, a graça te dará brilho, te dará exatidão em todos os teus propósitos. E neste lugar o Espírito Santo andará contigo na terra, confirmando as promessas do Senhor. Deus faz novo de Apocalipse. Não é novo que não acontece, novo de significa que Ele faz nova todas as coisas que já foram feitas na tua vida. Ele não vai apagar o que você já viveu. Ele não vai apagar as afrontas que você sofreu. Ele não vai pagar as dificuldades da tua mente. Ele simplesmente vai criar tanta alegria nesse mesmo lugar que você passou de dor, que você vai olhar para o céu, olhar para trás e falar assim: obrigado, Senhor. Vai ser: obrigado, papai, por essa experiência que eu vivi. Obrigado pelos lugares de choro, de lágrima, de dor, de desconforto, de abandono. Porque neste lugar eu encontro a tua presença, eu encontro fôlego, eu encontro aconchego, eu encontro alegria. Por que o Senhor Jesus disse: ficai porém em Jerusalém? O que o Senhor Jesus disse? Ficai porém? Por quê? Porque o Senhor Jesus chegou em Jerusalém. Ele não olhou para as pessoas. Ele olhou para o trono de Satanás que estava dentro da casa, que pertence ao Pai. Ele olhou o diabo sentado na cadeira e reinando naquele lugar. E por que ele fala: ficai porém em Jerusalém? Parece, vai ficar na casa do diabo, ficar no lugar onde Satanás está reinando. Aí eu pergunto para você: o que ele disse? Em Atos,
Os apóstolos estavam em Jerusalém, 500 pessoas estavam em Jerusalém, 120 permaneceram neste propósito, e veio o quê? Um vento impetuoso. E por que o vento era impetuoso? Porque neste mesmo lugar onde os discípulos foram afrontados, neste mesmo lugar onde o diabo afrontou ele deu a volta por cima, ele refez o caminho. Fica aí, porque é neste lugar que eu vou descer impetuosamente na tua vida, para mostrar a Satanás que quem manda neste lugar é ele, quem governa a tua casa é ele, quem governa os teus planos é ele. Você fala: o diabo, Senhor, o diabo está governando a vida do meu marido, está governando a vida dos meus filhos. O diabo está governando, está sentado no meu trabalho, o diabo está sentado na minha casa, o diabo está sentado aqui, está sentado ali na minha vida emocional. O diabo está sentado no meu casamento, o diabo está sentado nas minhas lembranças. O que ele disse? Ficai, porém, porque é neste lugar onde o diabo está te afrontando, neste lugar onde o diabo está olhando e rindo de você, quando você permanece neste lugar, confiante no Senhor, à espera dEle, Ele vai descer tão impetuosamente na tua vida, que vai chacoalhar com todos os demônios, que vai chacoalhar com todos os vícios, que vai chacoalhar com todas as fraquezas, com todas as falhas, com todas as dificuldades. Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um plano para você dar a volta por cima. Talvez você fale assim: Senhor, mas o Senhor está fazendo para trilhar tudo de novo, fazer tudo de novo, Pai. Eu poderia perguntar a Deus: mas de novo? No aeroporto, agora aqui em Jardinópolis? Por que passar de novo? De novo. Porque aqui, enquanto o diabo está perdendo tempo em rir de mim, dizendo que neste lugar eu não vou conseguir nada, Deus está refazendo os meus passos atrás e construindo grandes histórias, construindo grandes vitórias. Enquanto o diabo perde tempo olhando para você neste lugar, Deus está andando atrás de você, preparando banquetes, um trono, um lugar, um conforto, uma restauração, uma libertação na tua vida. E depois vai assim: dá a volta, filho, dá a volta. Dá a volta e refaça de novo, que eu quero ver o diabo rir de você. Passa de novo neste lugar, que eu quero ver o diabo te afrontar. Porque eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E as portas do inferno não prevalecerão. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus na terra. Não temas. Não temas este lugar. Não temas. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Se Deus está mandando você amassar uma massa de pão, e está mandando você se dedicar, não é que vai te fazer de você um padeiro, mas Ele está te ensinando a construir, a perseverar numa grande história que Ele tem na tua vida, que Ele tem na tua casa. Ei, Camaro, por isso que Ele passou 40 dias na terra. Você sabe por quê? Porque na cruz o diabo ficava rindo dele. Porque enquanto ele estava na cruz, vencemos o Filho de Deus, derrotamos o Filho de Deus. Neste lugar a casa é nossa, neste lugar é a gente que governa,
Mas aí, ao terceiro dia, subiu um varão do céu, e o diabo poderia olhar, tomara que ele passa direto, mas não vai passar direto não, ele vai parar na terra e vai refazer os caminhos, embaixo da poderosa graça do Espírito Santo, da glória do Senhor. A sua história não vai passar sem você ver a glória de Deus. Essa circunstância, tudo na tua vida não vai acabar sem você ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa. Ei, Camaro, Ishorianda Labas, Kendoramandle, Kerokandarabá, Chorecandalabla. Eu vejo Deus escrevendo uma nova história neste lugar. Eu vejo vários anjos com caneta e papel. Eu vejo Deus folheando uns cadernos. Eu vejo Deus folheando semelhante a um livro. E está folheando e lendo a tua história. E vai, prepara-te, porque neste lugar aonde você passou, Ele vai mandar você passar de novo, mas debaixo da glória dEle, debaixo da presença dEle, debaixo das promessas dEle. E o anjo estará do teu lado para te lembrar das promessas, e o anjo estará do teu lado para lembrar daquilo que Ele te prometeu e vai fazer na tua casa. Talvez você se pergunta, onde está Deus? Onde estão as tuas promessas? Elas estão atrás de você, te esperando o tempo certo para se cumprir. Você olha para frente. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente se converte, a gente ouve tantas promessas, é tão gostoso isso. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus tem um grande plano na tua vida. Você vai para casa naquele fogo e começa a orar. Deus, que essas promessas venham logo. Daí a pouco, um determinado tempo da caminhada, você olha, cadê as promessas? Daqui a uns tempos, e você está fiel, você está lá, na presença, perseverando, você olha, cadê as promessas, papai? Cadê as promessas, Senhor? O Senhor disse que ia transformar meu marido, minha esposa, minha casa, meus filhos. O Senhor disse que ia me levantar, que ia me tornar uma missionária, uma pastora, que ia me levar num casamento, que eu ia casar, que eu ia encontrar o meu varão, a minha varoa. Mas cadê? A gente só coloca algo na frente da criança para atrair ela. Você quer que a criança fique aqui, você põe o presentinho dela aqui. Aí ela vai vir, não vai sair. Chama ela para ir para lá, não vai. Chama ela para ir, não vai. Mas a questão é que essa criança cresce rápido demais. E quando ela vai caminhando até aquele lugar, ela vai crescendo, 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 se tornando adulta. E quando a gente chega a uma fase, começa a ser adulto. Adulto que eu falo não pela tua idade, mas pelo teu conhecimento da palavra, pelo teu firmamento, a sua estrutura espiritual. Deus já não vai deixar mais isso aqui, porque não precisa mais de algo para chamar a tua atenção. Ele é a tua atenção, e tem que ser a tua atenção. Neste momento ele já tira o troféu daqui e põe cá atrás. Porque quando você é adulto, você não pode ser atraído pelas coisas. Você tem que ser determinado. É você e ele. Ele tem que ser o motivo. Ele não pode mais colocar um presentinho. Eu coloco presente para minhas filhas, mas quando elas crescer, eu não vou colocar mais presente, é eu e elas. Já tem maturidade, sabe ouvir. Sabe o que é certo e errado. E aí o que eu tenho para ela eu coloco lá atrás. Porque à medida que ela se comporta aqui, aquilo vai ser chegando atrás dela e ela não vê. Por isso que a palavra de Deus diz que as bênçãos te acompanharão. Não é você que vai acompanhar a bênção, senão você ia atrás dela.
Mas elas vêm atrás de você porque Deus já pôs elas atrás de você. E à medida que você caminha na fidelidade com Ele, Ele vai derramando, vai chegando. Talvez você pergunte, onde está? Está atrás de você, aguardando o tempo de dar a volta por cima dessa história. Está atrás de você. Eu estou indo. Deus agora já é o meu propósito. As promessas vão para trás de mim. Cadê, Senhor? O Senhor tem promessa mesmo, Pai? Filho, é eu e você. Não se comporta mais como criança, atraído pelas coisas. Sim, papai. Filho, agora é hora de você reconstruir tua caminhada. Aí, eu vou andando, mas está cheio de coisas, mas eu já não presto mais atenção nessas coisas, é porque eu aprendi a ter atenção em Senhor. Mas à medida agora essas coisas que estavam atrás passam a estar na frente, e você vai caminhando, não vai vendo, mas elas vão se cumprindo na tua vida, elas vão batendo na tua janela, entrando na tua porta sem que você veja. Prepare-te para o novo de Deus na tua vida. Prepare-te para o tempo novo que você achou que tinha acabado na tua vida. Prepare-te para o tempo de promessa que para você tinha morrido. Prepare para aquilo que para você tinha se acabado. Deus está fazendo novo, tudo de novo. Deus está abundando a graça. Aonde abundou, aonde reinou o pecado, a graça está preparada para encher tua vida, para abundar na tua casa, para abundar as promessas do Senhor se cumpre. Ele vai falar para Jeremias: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, te chamei, te coloquei sobre nações, te dei autoridade para derribar, construir, abater. E quem que vai falar para Jeremias? Jeremias, e agora, o que tu vês? Uma amendoeira. Por quê? Eu zelo pela minha palavra. Você sabe o que é o problema? Você entendeu teu chamado, teus propósitos. Você colocou assim: eu fui chamado, escolhido desde o ventre da minha mãe. Obediência ao Senhor, o meu propósito está aqui. E agora, tempo de fraqueza. Senhor, não tenho mais força, não vou conseguir, Senhor. Não vai, porque agora não depende mais da tua força, não depende mais da tua sabedoria, agora está nas mãos dEle, nas palavras que Ele zela por você. Portanto, o que está acontecendo na tua vida está na mão dEle, está para completar a tua história. É chegado o tempo de dar a volta por cima. É chegado o tempo de você conhecer aquilo que um dia fez parte da tua história. É tempo de você olhar agora para um novo e vivo caminho. Um caminho que você achou que estava morto, mas está vivo. E coisas novas, histórias novas. Quando eu falo novas, já são promessas cumpridas, entendeu? Mas que para você tinha acabado. Não acabou, não acabou. O diabo sussurrou no meu ouvido: desiste. Desisto não, eu conheço esse caminho. Ó, a graça do Senhor está chegando, a abundância da glória de Deus está chegando. Está batendo na minha tenda, está batendo no telhado da minha casa, está entrando pelas janelas da minha casa, está enchendo a minha mesa de alegria, está derramando sobre mim um cálice novo de restauração, e está escrevendo uma nova história de vitória. Fica de pé, igreja, fica de pé. Cadê a Rafa? Chama a Rafa lá, filho. Prepare-te, ó igreja do Deus vivo, para viver o novo do Senhor,
para viver as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Olhe sempre, nunca deixe o Senhor parar de ser o teu alvo, o cristianismo. Nunca pare de olhar para a cruz. Nunca pare de olhar para as promessas pelo teu chamado. Eles estão pertinho, está nas tuas costas. Você não é mais criança atraído pelas coisas que se vê, mas você sabe que tudo aquilo que você espera vai se cumprir. Tudo aquilo que você espera, aguarda ansiosamente no Senhor, está para se cumprir. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor.